Hey, eu sou a Punk e eu tô fazendo esse vídeo pra falar sobre a máquina do mundo. Tá, mas por que eu quis falar sobre a máquina do mundo? Na verdade, a minha professora de português, ela passou um livro pra gente, Página Perdida de Camões, de Luciano Milici, que é esse aqui, que é um livro que fala de um grupo de jovens que eles estão procurando a página perdida, que a história, resumido, que eu entendi, é assim, que Luís Vaz de Camões, ele tá numa viagem de barco com a amada dele, levando a sua obra aos Lusíadas. Eu não lembro pra onde eles estão indo, mas beleza. Até que o barco afunda e ele fica entre salvar a amada dele e salvar a sua obra. A história fala que ele decidiu salvar a sua obra, então a amada dele morreu afogada. Nisso que ele salvou a obra, os Lusíadas, ele acabou perdendo uma página. Justamente essa página falava sobre a máquina do mundo. E é essa página que o grupo de jovens está procurando. Luciano Milici, ele criou um personagem chamado Santiago, e esse Santiago ele fez uma pesquisa sobre a máquina do mundo, que é nessa página, que fala que a máquina do mundo é uma representação dos cosmos da visão grega e de Ptolomeu. Eu não vou entrar nesse assunto, mas tudo bem. Quando a minha professora falou da máquina do mundo, eu tive 4 percepções, né? Nesses longos meses, que foram uns 3 meses mais ou menos. E a primeira vez que ela falou foi que, quando ela falou de máquina do mundo, eu tive a minha primeira percepção, que eu pensei que a máquina do mundo realmente era uma máquina, onde a pessoa entrava dentro e podia mexer, como manipular o mundo, coisas do tipo. Não é tão ruim, tá? Essa é a minha ideia. A minha terceira percepção é pior. Mas tudo bem. Quando eu comecei a ler o livro, que eu tava bem no comecinho ainda, eu desenvolvi uma outra percepção, que foi a minha segunda percepção, que foi que a máquina do mundo era uma máquina do tempo, onde as pessoas podiam entrar, ir pra épocas, conhecer o mundo de outras formas, outros momentos e tal. A minha terceira percepção realmente foi a pior. Gente, eu tava de férias. Eu não tava ligando muito pra escola. Eu pensei que a máquina do mundo era um avião. Tá, por que um avião? Porque eu cheguei a pensar que o avião, como ele viaja o mundo, as pessoas poderiam conhecer e essa podia ser a máquina do mundo. Eu sei que é idiota. Mas tudo bem. O autor, ele cita no livro 2 fontes onde a gente podia pesquisar sobre a máquina do mundo. Uma é o poema de Carlos Drummond de Andrade, A Máquina do Mundo, e o outro é um cósmico, de Haroldo Campos, que o tema é A Máquina do Mundo Repensada. Eu fui atrás do poema, eu tive que ler o poema 6 vezes, sendo 4 eu li só a primeira página, porque a leitura estava muito chata. Aí quando a minha professora foi falando que estava chegando a hora de entregar o trabalho, eu fui ler a 5ª vez. E eu li tudo. Eu me interessei, eu achei legal a leitura, então eu fui ler pela 6ª vez, que foi quando eu criei a minha 4ª percepção, que é a que eu mantive. No poema fala que Carlos Drummond de Andrade, né, fala que tem um cara que tá andando pela rua, pela estrada pedregosa de Minas, e o chão começa a se abrir. E esse som que sai desse buraco se mistura com o som do sapato dele e vai acontecendo umas coisas com ele que ele vai mudando o jeito dele pensar, ele vai vendo a máquina do mundo e meio que ele cria um olhar crítico. E nisso que ele cria esse olhar crítico, ele começa a perceber coisas que ele nunca tinha percebido, como se a máquina do mundo abrisse o olho dele. Então, foi a partir disso que eu criei a minha ideia que a máquina do mundo poderia ser os fenômenos na natureza. Tá, mas como assim os fenômenos na natureza? Porque os fenômenos na natureza, eles estão com a gente desde o começo, desde quando desde que o planeta se criou. Que foram os asteroides que se juntaram, fizeram um planeta de poeira, chegaram meteoritos de gelo, criaram os oceanos, até que criou a primeira vida na Terra, que foram as bactérias. Tá, resumidamente é isso. E estão contidos até hoje os fenômenos naturais, que desde simples chuvas até terremotos, tsunamis, explosões de vulcões e essas coisas do tipo. No livro fala que essa máquina do mundo, se estivesse em mãos erradas, poderia acontecer uma tragédia meio que o mundo podia se destruir. Mas como que com a minha ideia de fenômenos naturais o mundo poderia se destruir em mãos erradas? Na verdade,
E eu acho que já estão em mãos erradas, porque a gente já tá aqui. A gente meio que tá destruindo o mundo, porque deixamos as coisas naturais de lado e começamos a criar coisas químicas. E desde armamentos, bombas, essas coisas, até coisas de doença, que a natureza mesmo produz uma contra-reação da doença, que seria seria a cura, né? Seriam de plantas, de frutos e essas coisas do tipo. E nós humanos pegamos a própria doença, colocamos com mais algumas coisas e criamos a vacina. Então eu acho assim, isso quer dizer que estamos destruindo o mundo? Aos poucos sim. Pelo menos do jeito que era antes, que era somente o mundo, os animais, a natureza e os animais. Então, de certa forma, estamos destruindo. Tá, mas no poema falou que mudou a percepção do cara. Como que como os fenômenos naturais poderiam fazer isso? Eu criei um exemplo que eu aqui, eu acho muito lindo a aurora boreal. Então quer dizer que se eu olhasse uma aurora boreal pessoalmente, ao vivo, eu criaria meio que o meu olhar crítico? Não é isso que eu tô falando. Não é a mesma coisa que simplesmente eu olhar pra chuva e falar, nossa, pronto, agora eu tenho um olhar crítico. Não. Continuando com o meu exemplo, se eu visse a aurora boreal pessoalmente, ao vivo, eu prestaria... Como eu acho tão magnífico, eu acho tão encantador, eu ficaria prestando atenção em cada momentinho da aurora boreal, em cada detalhe, que talvez eu poderia manter esse detalhe, tipo, esse olhar que eu tava tendo pra ela, procurando ser detalhista, em todas as outras coisas. Meio que entra como na razão da filosofia, que fala sobre cores, né, razão intelectual e a sensitiva, que realmente você olha uma cor e fala, aquilo não é só uma cor, tem mais do que uma cor ali. É a mesma coisa que olhasse pra parede e falar, isso não é uma parede, e começasse a descrever a parede, detalhar essa parede. Isso seria meio que um olhar diferente do que eu tinha antes, deixando meu senso comum de lado, entrando mais para um olhar detalhista. Então eu acho que assim, se as pessoas repararem, tem gente que gosta do pôr do sol, essas coisas, e se as pessoas ficassem olhando e criando o seu próprio olhar detalhista, isso poderia fazer algumas mudanças no seu dia a dia. Não tô falando pra você ficar que nem um idiota, olhando pro pôr do sol, olhando pra lua, olhando pra chuva, qualquer coisa do tipo, e tentar procurar detalhes. Isso acontece com o tempo. Isso acontece se a coisa realmente te toca ou não. Acho que é só isso. E essa é a minha percepção. Eu espero que vocês tenham entendido, porque fica meio confuso mesmo. E sobre o livro, eu realmente recomendo esse livro, porque é muito bom. O autor, ele fez... As palavras do autor realmente prendem a sua atenção, é muito bom. Já o poema de Carlos Drummond de Andrade, eu não vou falar pra você ler se você não gosta de uma leitura meio complexa. Porque realmente eu demorei 6 vezes pra conseguir entender aquele poema. Até que foi pouca. Mas se você quiser dar uma lida, é Carlos Drummond de Andrade, A Máquina do Mundo, você vai achar no site. E eu acho que é só isso. Espero que vocês tenham entendido. E tchau!